Olá, amigos do programa Papo do Esporte. Estamos recebendo aqui hoje uma equipe diferente, um esporte diferente aqui, é o Le Parkour. Estamos aqui com os 3 membros desse esporte aqui representando. Estamos com Paulo Ricardo, aqui o central, nosso amigo aqui Daniel, Samuel, também no estúdio o Rodrigo. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigado. Aqui esse programa é um programa especializado, não só do futebol, a gente fala de qualquer esporte, inclusive desse esporte, né, que é um programa, aliás, é um esporte para mim diferente, eu já vi, né, tem até um filme muito famoso aí com esse esporte, né, qual é o nome do filme? 13º Distrito. Explica pra gente, Daniel, como que é esse esporte, para quem não conhece, para o nosso espectador. Olha, o parkour, ele surgiu na França na década de 80 e ele foi desenvolvido por David Belli. David Belli, ao longo da sua trajetória de vida, ele tinha o pai que era militar e ele pegava movimentos, né, com o pai dele, técnicas de artes marciais, ginástica olímpica, e ele cresceu nesse mundo aí de esporte. E aos 14 anos de idade, mais ou menos, ele formou um grupo de jovens, e desse grupo de jovens eles começaram a fazer movimentos diferentes, envolvendo luta, ginástica olímpica, e daí surgiu o parkour. Eles viram que eles estavam fazendo alguma coisa diferente. Então, aí eles começaram a aprimorar aquelas técnicas e tudo mais, e foi só crescendo e divulgando o esporte, e aquilo foi espalhando na França toda. Aí da França foi pro mundo e daí muitas pessoas gostaram, começaram a praticar. E mais recentemente, que foi o lançamento aqui no Brasil em 2004 do filme B13, que é o 13º Distrito. Através desse filme, muitas pessoas do Brasil se entrosaram com aquele esporte, se identificaram e começaram, né, a praticar, pesquisar na internet, fazer muitas pesquisas. E no nosso caso aqui, eu comecei a praticar no final de 2007, que eu assisti o filme. Tá, muito bem, Daniel. Para quem não conhece esse esporte, você tem como explicar o que se refere, como que é? Parece que é um esporte de obstáculo, não é isso? A pessoa vai saltando. Isso. A tendência é transpor obstáculos. Vão ser utilizadas técnicas de escalagem, de técnicas de salto, rolamento, tudo para transpor o obstáculo. Certo. E como você estava dizendo, no Brasil é recente esse esporte, né? Então é um esporte, podemos dizer que é um esporte novo no Brasil. É um esporte muito novo no Brasil, inclusive gera até, né, diante do olhar da sociedade, as pessoas acham até estranho, algumas pessoas até recriminam o esporte de uma certa maneira. Mas aí a gente está ganhando muito espaço, as pessoas, né, estão vendo que a gente está praticando um esporte e está ficando bem familiarizado aqui no Brasil. O Paulo Ricardo, aqui em Sete Lagoas vocês têm um grupo, né? Isso, o Piracrel. Tá, e como é que foi formado esse grupo? Existe só esse grupo em Sete Lagoas? Porque a gente conhece esse esporte da televisão. Eu mesmo fui surpreendido que eu não sabia que existia esse esporte aqui na cidade. Como foi formado esse grupo? Olha, esse grupo foi formado até antes de eu começar a praticar o parkour. Foi o Roger e o Daniel que fundaram o grupo, e mais um integrante que até já parou de praticar o parkour e está praticando outra modalidade. Foi bem na época, em 2007 que você começou, né, Daniel? Isso, 2007. Em 2007 eles começaram com esse grupo. Isso, aí no ano seguinte eu conheci o Roger, um ano depois, fiquei um ano treinando sozinho, sem imaginar que aqui em Sete Lagoas tinha algum praticante. Aí nisso eu conheci o Roger, o Arthur, e foi formando o grupo, porque a gente pratica ali em volta da lagoa e as pessoas veem e acaba que alguém acaba interessando, igual foi aparecendo mais gente, tanto que apareceu depois o Rodrigo, o Samuel, depois ele, aí a gente formou um grupo, falei, vamos formar um grupo, vamos fazer um trem bacana. Aí a gente formou um grupo e começou a trocar técnicas entre a gente. Tá. E você, Samuel, começou em que época? Foi pioneiro aí nesse grupo? Não, foi bem depois, foi uns 2 anos depois. Foi
No início desse mês fez 2 anos que a gente começou, eu e meu irmão. Certo. E esse esporte, o Daniel falou que é na Lagoa, mas é Lagoa da Boa Vista? Isso, é o lugar principal que a gente treina mais. E ali é um bom local para se treinar. Se tratando de Sete Lagoas, tem pouco espaço para o esporte especializado, não né? tem muita estrutura. E ali vocês praticam, pelo tipo do esporte, deve ser ali naquelas estruturas ali de onde acontece shows ali, né? Isso, ali é o foco ali nosso. E como é que é ali? Não? Subir aqueles quadrados, pular de um em um, pular pra grama, subir no palco, dar mortal. Mas ali, Samuel, ali o piso ali é muito liso, ali parece que tem um piso ali, não provoca quedas, não, ali deve ser complicado ali, não? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, seria um imprevisto muito grande acontecer isso. E Paulo Ricardo, lá vocês usam equipamento de proteção, tipo no skate tem aquelas proteção no Não. A gente não usa nenhum equipamento de proteção, porque o trabalho ali é mente e corpo. É você superando a si mesmo, os seus próprios obstáculos. Correto. E vocês não têm problema, por exemplo, com transuinhas ali, o pessoal vê assim, aquilo ali deve ser alguma bagunça que o pessoal está fazendo ali, vão chamar a polícia porque eles vão machucar, coisa desse tipo. Acontece isso? Já aconteceu? Já teve muitas senhoras que falaram: toma cuidado, você vai machucar, menina. Esses garotos são loucos. Tem muita gente que passa e fica meio impressionada, mas depois acaba acostumando, vê a gente sempre lá. E com a polícia militar, teve algum problema? Já teve no centro, no centro de Sete Lagoas, eu, o Daniel e o Roger, que não pôde estar aqui hoje. A gente tomou uma batida policial lá, né? A gente estava treinando. Porque a gente estava treinando e no momento estava passando um veículo do Tático Móvel. E desse veículo foram 2 policiais lá abordar nós para saber o que a gente estava fazendo, entendeu? E eles perguntaram, fizeram uma série de perguntas: que esporte que é esse, de onde que vem. Aí a gente explicou, beleza, para eles. Aí eles foram embora, a gente continuou treinando. Eles viram que a gente estava praticando o esporte, que a gente não estava cometendo nenhum ato de vandalismo, certo? Aí eles viram, né, realmente o que é esse esporte. E no mais, muitos policiais aí também conhecem a gente por fato da gente praticar em volta da lagoa. Certo. Esse esporte, ele tem algum nível de competição? Como que ele é praticado? Ou vocês, de forma isolada, vão superando os próprios objetivos? Como que é para o telespectador saber? Olha, a competição do parkour. Muita gente fala assim: esporte tem que ter competição, é eu contra você. No parkour não, é eu contra eu mesmo. É superar os limites de cada um. Eu não consigo fazer isso, no parkour a gente consegue. É só tentar que consegue. É até um exemplo para a vida. Tudo a gente consegue, é só querer e tentar. Muito bem. Para quem está começando assim, o que tem algum, por exemplo, alguma, igual no negócio de ver que na arte marcial tem as etapas, né? Isso. Nesse esporte tem alguma etapa? Como que é o início para quem quer iniciar nesse esporte? Primeira coisa é aprender a amortecer. O rolamento, porque a gente pula de muito alto, tem muita altura. E se uma pessoa não souber amortecer, vai dar problema no joelho, tornozelo, alguma coisa vai machucar. Isso. Então a primeira coisa é o rolamento e amortecer a queda. A primeira coisa é essa. Certo. Daniel, você já teve algum acidente, algum machucou praticando esse esporte, seus colegas? Porque eu imagino que deve ser um esporte assim, né, de alto risco. Tem risco sim, só que tem um detalhe. Você pode reparar que uma pessoa que pratica o parkour, ela machuca menos do que uma pessoa que joga futebol. Por quê? Porque futebol ali você está em campo, você está correndo vários tipos de risco, de tomar chute, de tomar carrinho. E no parkour ali é a coisa mais concentrada, você precisa mais de concentração. Então você tem essa possibilidade de machucar menos. A gente presta mais atenção, né? Isso. Em questão de machucar. E quanto a nós machucarmos, já machuquei sim, mas não foi lesão grave, né, a ponto de quebrar alguma coisa. Foi lesão leve, que eu fui realizar um movimento na parede e eu girei errado e eu torci o pé. Aí eu torci o pé, enfaixei o pé, fiquei uma semana assim, dei
descanso pro meu pé. Depois que eu desenfaixei, fiquei 2 semanas de repouso, mas eu voltei à prática normalmente. Mas não foi nada que comprometesse. Certo. Agora, os seus pais devem, né, de todos vocês, devem ficar muito preocupados, né? Ou não põe As objeção. mães, então, Não, é se o principal. Elas são as que mais ficam preocupadas. Certo, mas não teve algum caso assim de proibirem você de praticar? A mãe ou o pai? Não pratica não, meu filho. Teve esse caso? Não, Eles já foram ver vocês treinar? Não. Minha mãe, Já foram ver a gente treinar, mas em questão de proibição nunca teve. minha mãe já pediu uma coisa engraçada até, já pediu pra me colocar capacete pra treinar. E isso é inaceitável no parkour, colocar capacete, Né? atrapalha demais. Ah, tá, questão de atrapalhar, né? É questão de concentração, né? Não dá pra colocar por exemplo, uma cotoveleira, ela vai prender seu braço e o movimento vai ficar, não vai ser tão bom. Você tem que ter todas as articulações livres. Certo. E com relação por exemplo, a preparo físico, isso aí é primordial, né? Isso. É a primeira coisa que você tem que ter para praticar o parkour, é o preparo físico. Tanto para as pessoas que não estão preparadas para praticar parkour, são recomendadas a elas pelo menos uns 6 meses de preparo para ir malhando, fazendo exercício, correndo, adaptando o corpo a fazer exercício pesado, para quando for começar não sentir drasticamente as mudanças que o corpo vão ter, porque o parkour é um esporte que exige muito do corpo no começo. Tá, muito bem. Nós vamos falar mais desse assunto no segundo bloco, né? Até a questão da preparação para quem está nos assistindo aí e quer iniciar esse esporte, né? Porque a gente não pode, o Brasil é muito grande, tem muita diversidade. Às vezes a pessoa não dá certo no futebol, mas pode ir no parkour, né? Então, no segundo bloco a gente vai falar desse assunto. Finalizamos aqui o primeiro bloco do programa Papo Esporte. Voltamos já.